Obrigado pelas generosas palavras. Eu queria agradecer a você e a professora e minha sempre mestre Nilsoni, porque é minha chefe, né? E aqui eu vejo muita gente na plateia, como, por exemplo, o professor JBT, que me ensinou dosimetria da pena lá nos bancos da faculdade, com seu critério seguido pelo tribunal. Foi no tribunal do júri que eu tive a oportunidade de substituir o desembargador Sandoval, quando ele estava convocado para o tribunal, e fiquei ladeado com o doutor Fábio Esteves, lá no começo da carreira. Fui o jurista da minha turma, rodei o Distrito Federal quase todo fazendo júri. E no júri a gente tem um desafio a mais quando fala em ética. Porque todo mundo que está aqui fala na primeira instância, julgando os tribunais, seja superiores, seja a segunda instância, e quando o julgador não somos nós? Quando o julgador é a sociedade? A gente vai falar de uma ética com uma preocupação muito maior, porque, afinal de contas, lá no plenário do júri, a gente vê muita coisa acontecer. Eu queria fazer uma provocação, se vocês conhecem essa pessoa. Eu acho que é uma imagem que é lembrada por todo mundo, né? Quando a gente fala de goleiro Bruno, de macarrão, a gente normalmente lembra dessa pessoa. E aí eu fiz uma pesquisa na data de ontem sobre ela. Eu coloquei o nome e coloquei só a palavra está. E aí as pessoas buscam no Google saber se ela está viva ou morta. E aí tem Léo Dias, tem G1, tem dizendo que ela já foi encontrada, que está viva de verdade. Imagine, então, usando as ferramentas de inteligência artificial já disponíveis, como você bem sabe, João, que trabalhou comigo durante muitos anos, as ferramentas já disponíveis conseguem reproduzir não só a voz, quanto também a imagem. Imagine isso sendo explorado no tribunal do júri. Eu junto, dentro do prazo de 3 dias. Eu apresento dentro do prazo de 3 dias e espero que a outra parte venha contrapor, se ela conseguir. Eu vou incutir nos jurados a semente da dúvida. É só o que eu preciso. Lembre-se que, quando nós, julgadores, decidimos, a gente usa o livre convencimento motivado. A gente tem que explicar por quê. Pode condenar ou pode absolver, pode prender ou pode soltar, mas tem que explicar por quê. No júri, não. No júri, o limite é um pouco mais leve, porque se baseia na íntima convicção, eles vão dizer sim ou não. Só coloca lá o papelzinho na urna. A gente ainda usa a urna, não usa mais a máquina de datilografar, viu, ministro Cuquina? Mas ainda usa uma urna mais escura e uma mais clara. Não sei como é no júris de vocês, mas onde eu passei, normalmente era uma urna cor de caramelo e uma mais escura, primeiro o voto e depois o descarte. Né? A gente vai ver que inovação e IA normalmente estão na moda, mas não são só as ferramentas que a gente pode usar. Quando a gente avança um pouco mais, esses meios diferentões de prova no júri não são novidade. A gente não está falando só de IA, basta lembrar de psicografia, quantas e quantas vezes foi utilizada como meio de prova. Uma carta psicografada, o morto veio de lá, dizendo foi ele não. Dependendo de quem psicografou, ganha uma credibilidade maior. Aí a gente trouxe a imagem de Chico Xavier. Note que nós estamos num evento ligado a pessoas que são muito afetas à religião e à religiosidade. E será que essa prova teria ou não validade? Será que essa prova seria ou não convincente para os senhores jurados? Uma carta manuscrita por Chico Xavier, eu acredito que teria um peso bem maior do que muitos de nós aqui presentes. Olha... A gente segue e lembra que nem toda inovação vem da IA. A gente trouxe uma situação vivenciada aqui no estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas, aplicando um projeto de júri 100% digital. Eu não preciso mais de cédulas sendo colocadas. Afinal de contas, pode ter a votação num computador disponibilizado para cada um. Eu não preciso mais de imprimir tanto e tanto papel, porque a gente precisa imprimir em todo o júri para entregar para os jurados. A gente tem um balé que funciona ali dentro do júri. Você faz toda a parte de sustentação até chegar na sala secreta. E na sala secreta, as votações muitas vezes demoram muito tempo, sendo que está todo mundo cansado já e sujeito a erro. Eu lembro que tive a oportunidade de participar de um júri aqui no Distrito Federal que envolvia grupo de extermínio. São 7 réus, vários crimes. Imagine a sala secreta disso. Passando aquele balé dos oficiais de justiça que todos nós temos. Quando
a gente vê esse projeto, ele não depende de IA, mas depende de muita boa vontade dos gestores. Trabalhado tanto por Minas Gerais quanto pelo Paraná, e pode tranquilamente ser trabalhado pelo Distrito Federal, que é referência, e a gente tem uma extensão geográfica muito pequena, né? Dá para trabalhar isso com muita tranquilidade. Notem que esse júri agilizaria, otimizaria e, quem sabe, permitiria que no mesmo dia tivéssemos 2 plenários, facilitando, dando mais vazão aos trabalhos que a gente tem. Nós vemos também que muito foi conquistado e a pandemia levou vidas, levou empregos, mas trouxe um avanço tecnológico muito forte e inegável. A gente vê, por exemplo, as ausências das testemunhas de plenário, que hoje são facilmente supridas. Quando eu titularizei aqui no tribunal, eu fui para uma vara que era criminal e tribunal do júri. A gente, com o mesmo promotor, na mesma tarde, fazia audiências de processo como júri, processo de homicídio e processo criminal normal, roubo, furto. O mesmo promotor, na primeira fase do júri, ele pergunta exaustivamente, já pensando na segunda fase em eventual ausência. Ele sabe, está gravado, está filmado, é só apresentar. Eu, quando estava ainda no júri de Brasília, me deparei com a seguinte situação. A gente estava esperando a testemunha-chave do processo, quando de repente chegou. Obrigado, querido. Chegou para a gente a informação de que a testemunha tinha tomado uma cachaça, que tinha uma cobra dentro e morreu. Não tinha como reproduzir. Olha as situações pitorescas que a gente enfrentava. Lá do tempo da máquina de datilografar ficava fácil, né? Reparem que isso a gente consegue utilizar hoje de forma maciça, para o bem e para o mal. Porque quando a gente fala sobre a possibilidade de reproduzir, de avançar, de usar a tecnologia, muitas vezes, aquela presença que a gente quer que esteja ali, às vezes reproduzida virtualmente que seja, cada vez mais, talvez, a depender do contexto, a gente tenha um distanciamento. E eu peço licença para tratar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que trouxe a prisão, independentemente da pena, nos processos de tribunal do júri. Ela traz uma consequência pitoresca, eu diria. Eu estou em Braslândia, região que muitos aqui devem conhecer. É chamada de capital do morango, né? Ela é no Distrito Federal, mas é área rural. Muito curioso trabalhar lá. E todas as semanas, quando eu chego, eu pergunto, faço uma pesquisa de campo, pergunto para o segurança, falo assim, e aí, o júri hoje é de réu preso ou solto? Porque se o júri for de réu preso, o réu vai. Se o júri for de réu solto, cadeira vazia. Ele não vai. Não importa o cenário, se ele for condenado, não importa a pena, ele sai preso. A gente gerou uma situação na qual ele vai estar virtualmente. Será que é o ideal os jurados julgarem o réu que está apenas virtualmente ali presente? Será que a gente não perde um pouco da capacidade de aferição da prova? Seja para condenar ou para absolver, mas buscando a justiça efetiva. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, muitas vezes a gente esquece procedimentos diferentes que precisam de tratamento diferente. A gente pode usar recursos tecnológicos, como o júri 100% digital, mas a gente nunca pode perder de vista a ideia de humanidade. Porque se a gente estiver perdido, as máquinas ganharam e a gente é desimportante, ministro. Eu trabalhei no STJ na época da informatização, que o senhor falou do ministro César Rocha. Eu estava lá e era uma loucura, e a gente ficava com medo, né, pensando, meu Deus, como é que eu vou folhear agora o processo? Passados poucos anos, a gente fala, misericórdia, como é que era aquilo de ficar procurando o processo no armário? Hoje está muito mais fácil, inclusive a restauração de autos. É um prazer estar aqui ao lado de vocês e compartilhar um pouco das vivências, das experiências de cada um. E elas muito assombram, às vezes, né? Quando a gente fala, agora tem um ministro de Estado que é uma inteligência artificial. Será que tem um ministro de Estado que tem a inteligência artificial? A razão é simples. Muitas vezes, a desconfiança nos próprios humanos. Espero que a gente consiga sempre levar a ideia de que direitos são fundamentais e essenciais, e que a máquina venha para nos auxiliar, nunca para nos substituir e sobrepor. Obrigado.